Muito bem, meus amigos, vamos lá então, começando aqui esse nosso último encontro, para fechar aqui o nosso ano. Como balanço, vendo aqui as anotações, né, de tudo aquilo que nós desenvolvemos esse ano, nós tivemos oportunidade de estudarmos, além, né, dos textos da Revista Espírita, né, que foram estudados na sequência, né? Então eu não tenho aqui a data exata de qual foi a primeira edição desse ano que nós estudamos, mas certamente ali nós tivemos meses e meses estudados dentro da nossa revista, e hoje, né, nós estamos no mês de novembro de 1860, vou pegar aqui, 1860, novembro, né? Quase ali também concluindo o ano de publicação da revista. Das obras de André Luiz, nós estudamos nesse último ano, nesse ano agora, Mecanismos da Mediunidade, e fechamos também Sexo e Destino, cravando, né, nessa última semana a última parte do livro, e vamos iniciar no ano que vem, E a Vida Continua, e depois Desobsessão, são os dois livros que nós temos programados aqui para o nosso trabalho. E dos livros do Chico que nós estudamos, nós começamos então, lá no mês de novembro, o Pinga Fogo, com Chico Xavier, aquela transcrição que nós estudamos. Depois, no mês de dezembro, né, foi até um livro rápido que nós estudamos. Depois, no mês de dezembro, nós vimos aqui o Plantão de Respostas, que é o segundo livro, né, que na verdade é a continuação do Pinga Fogo, agora da segunda edição do Pinga Fogo. Depois nós estudamos Cartas de uma Morta, Crônicas de Além Túmulo e Chico Xavier Pede Licença. E agora já iniciamos também o Na Era do Espírito. Então nós estamos aqui com 6, 7 livros estudados durante esse ano. E é bastante interessante, né? Porque quando nós acompanhamos as estatísticas que falam sobre a quantidade de livros que os brasileiros leem, então nós temos ali uma quantidade muito pequena, né? Talvez ali 2, 3 livros por ano. E nós aqui não apenas lemos, como estudamos 7 livros, né? Então vai muito além de uma mera leitura, né? Então, mas do aprendizado todo que foi passado, né, Angelina? Desse pouquinho que nós absorvemos, certamente já é muito. Porque a aplicação desse conhecimento é uma coisa, e a absorção desse conhecimento é importante. Então, certamente nós tivemos aqui, né, uma quantidade de informações que agora nós vamos então processando e fazendo com que ela se transforme em conhecimento prático e não apenas conhecimento teórico. Então foi esse o nosso roteiro esse ano. Então considero como sendo um aprendizado significativo para nós. E temos também, né, interagimos bem, né, bastante troca de ideias, né, principalmente, né, com os nossos companheiros desencarnados também, que estiveram aqui intensamente presentes conosco, ajudando aqui no nosso aprendizado, trazendo esclarecimentos, trazendo para nós depoimentos que foram enriquecendo cada vez mais aqui esse estudo que nós tivemos oportunidade de desenvolver. Para esse novo ano, nós também projetamos aqui vários outros livros, né, vários outros títulos que vão também trazendo para nós um conhecimento cada vez maior, né? Esperamos cumprir esse nosso roteiro também, estudando livros de André Luiz, estudando livros de Manuel Filomeno de Miranda, continuando aqui com os estudos do Chico, né, nesses livros, que são livros rápidos de serem estudados, porém bastante valiosos, né? E vamos ver se nesse ano nós iniciamos também, provavelmente lá no segundo semestre, as obras de Kardec, retomando aqui o nosso ciclo de estudos das obras básicas, né? E claro, né, seguindo sempre com a Revista Espírita, a nossa grande referência do conhecimento kardeciano, digamos assim. Então esse foi o nosso balanço, né? Então muitos livros, muitas informações, muitos aprendizados para todos nós. E hoje, então, em especial,
nós vamos fazer esse pequeno estudo, então, do livro Na Era do Espírito. Também, né, o importante também do estudo que nós desenvolvemos, né, daqueles números, né, que o Dudu sempre passa, né, da quantidade de visualizações, né, que para nós isso é irrelevante, né, porque não é uma questão de vaidade, mas a gente vê, né, o que é bacana, poder compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que acabam também se interessando em conhecer mais a doutrina, né, porque através de comentários, através, né, da análise daquele conteúdo, a doutrina espírita vai se tornando mais atraente, vai se tornando de mais fácil absorção, e por isso então a gente vai difundindo esse conhecimento doutrinário, fazendo ali, como Emmanuel lembra, né, que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação, né? Pois é, então eu estava vendo aqui agora, Dudu, porque eu não lembrava as datas, né, dos livros que nós começamos. Eu estava dando uma fuçada no canal para ver ali as playlists que você montou e aí os dias, né, as datas que nós iniciamos, né? Então, o livro, por exemplo, Mecanismos da Mediunidade, nós iniciamos no mês de maio de 2021. Portanto, né, Evolução em Dois Mundos começou em 2020, terminou em 2021. Né? Então a gente tem ali outros livros também que vão seguindo. Né? Bom dia, Márcia. Então, a quantidade de pessoas que procuram também a doutrina espírita através do nosso grupo também é bastante gratificante de perceber, né, o interesse que as pessoas têm, né, na revista espírita, porque talvez o estudo menos popular, digamos assim, porque são muitos livros, né, e são textos que são grandes, e muitas vezes textos que para aquele estudante que simplesmente passa os olhos sobre ele, não vê muito interesse, porque não consegue ali fazer a interpretação. Como, por exemplo, do Boletim da Sociedade, né, que a gente sempre faz, que é ali uma parte da revista espírita que eu adoro, mas que as pessoas leem, para quem está procurando conhecimento doutrinário, passa os olhos ali naqueles itens de uma ata, de uma reunião, e acaba não vendo nada de interessante. E aí então a gente começa a contextualizar. E aí, daquele texto meramente, de um registro meramente publicado, acaba sendo ali um roteiro de análise para nós sobre a vida naquela época, sobre os trabalhadores, sobre os objetivos que eles estabeleceram na elaboração das bases da doutrina espírita e também ali mesmo na própria estruturação da sociedade parisiense, que foi o primeiro centro espírita, né, que nós tivemos no mundo. Então a revista espírita ela é realmente muito pouco estudada e menos ainda compreendida. Como eu falei para vocês, são muitos livros, nós temos ali de 58 até 65, né, nós temos ali, deixa eu ver, não, de 69, né, nós temos ali 11 anos de publicação. E não há centro espírita que vai dedicar um tempo tão longo assim para estudar uma obra como aquela, né? Então, as pessoas realmente gostam, se interessam por aquilo que a revista espírita pode oferecer, né? Então, se pode como deve, tanto que está publicado lá no YouTube, né, Angelina? Então pode divulgar à vontade, não tem nenhum problema. Pelo contrário, né, é até bacana saber que outros grupos também se interessam em estudar a doutrina espírita. Mas enfim, então hoje, no nosso estudo de hoje, então, nós vamos aproveitar esse livro, Na Era do Espírito, porque ele tem, como nós estudamos no início, um significado muito especial, né, esse termo, né, essa expressão, na Era do Espírito, né, porque nós estivemos, né, na era da tecnologia, nós tivemos, né, na era dos homens, né, quando o antropocentrismo, lá na época dos gregos, se estabeleceu no pensamento ocidental. Depois nós tivemos, né, a era das navegações, enfim, e agora nós estamos então na era do espírito, né, quando o conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual, sobre a nossa natureza espiritual, começa a se fazer muito mais presente e também muito mais intensa entre os homens, né, apesar das distorções de interpretações e das resistências que ainda nós encontramos, né? Então esse livro fala sobre isso.
Então, nesse último texto, número 28 dessa obra, chamado Presente de Natal, eu achei muito interessante aqui, porque é uma entrevista feita com o Chico. Deixa eu pegar para vocês aqui a referência dessa entrevista. Ela, em comemoração ao primeiro aniversário do programa No Limiar do Amanhã, produzido pelo Grupo Espírita Emmanuel, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, apresentado pela Rádio Mulher de São Paulo, né? Inclusive, esse Grupo Espírita Emmanuel, eles têm ali a Mega Livros, né? Que é um site bem interessante de obras espíritas. Bom dia, dona Mira. Então vamos lá, presente de Natal. Oferecemos como presente de Natal uma explicação de Chico Xavier sobre a posição de Jesus perante Deus, o universo e a Terra. E aqui nós utilizamos o site bibliadocaminho.com, que tem aqui muitas obras interessantes publicadas aqui para o nosso estudo. Então aqui eles colocaram uma referência interessante quando fala sobre a posição de Jesus perante Deus, o universo e a Terra, em especial aqui perante a Terra. Eles lembraram aqui então, colocaram como uma referência a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: vede Jesus. E Kardec faz um comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então aqui ele vai falando, Kardec, comentando, não apenas sobre aqueles que vêm como guias da humanidade, ou com essa pretensão de guiar a humanidade, trazendo ali essa ideia das leis divinas, mas interpretadas à sua própria visão. Então trazendo muito mais uma forma de alimentar o seu ego, ou os seus egos, quando nós falamos de uma grande, vamos dizer, de instituição ou de uma grande corporação, porque aí então nós vemos que a preocupação muito maior é se fortalecer no que diz respeito ao acúmulo de poder perante os homens do que servir como escolas do espírito, como realmente deveriam ser. E Jesus aqui foi aquele que conseguiu então superar esse tipo de comportamento, todas essas condutas, porque se os homens vieram para fazer um trabalho e acabaram se desvirtuando, procurando muito mais enaltecerem a si próprios do que a mensagem, Jesus foi aquele que realmente veio cumprir esse papel, trazendo essa mensagem, trazendo esses ensinamentos sobre as leis de Deus, e não apenas falar sobre as leis de Deus, mas vivê-la exatamente como um guia e como um modelo. Porque o guia é aquele que orienta, o modelo é aquele que traz aquela representação. Então, por isso, aqui nesse trecho, Chico então fala sobre Jesus perante Deus, perante o universo e perante a Terra. Então, nesses três aspectos, Jesus com relação a Deus, Jesus com relação a todo o universo e Jesus especificamente com relação ao nosso planeta. E continua aqui nessa introdução que Herculano traz para nós. Substituímos neste capítulo a mensagem psicográfica pelas palavras do próprio médium, proferida em entrevista a nós concedida no início de 1972, como nós vimos ali na rádio
na rádio, no programa Limiar do Amanhã, lá na Rádio Mulher de São Paulo. Esta é uma página inédita, nunca foi publicada. Seus conceitos estão de plena conformidade com a doutrina espírita. Na entrevista, o médium, como sempre, estava amparado por seu guia espiritual. Mas, como se vê pelos próprios termos da explicação, ele falava por si mesmo e teve oportunidade de nos revelar uma das maneiras pelas quais Emmanuel lhe transmite os seus ensinamentos. Então vamos lá conhecer um pouquinho, né, sobre a visão do Chico, né, apesar de hoje nós temos muito material publicado do Chico falando sobre os mais variados temas, né, e falar sobre Jesus também não é uma novidade, mas aqui em especial ele vai tratar, né, dessa perspectiva. Bom, então lembrando aqui, né, que o que a gente vai ler é a transcrição daquilo que o Chico apresentou lá na rádio. Do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós outros. Não o Senhor do Sistema Solar, com todo respeito a que temos a personalidade sublime de Jesus, mas consideramo-lo como supremo orientador da evolução moral do planeta. E os espíritos, como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão os ministros do Cristo, pois não temos ainda outra definição para classificá-los. Dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da história no lado espiritual da vida. Então aqui é interessante a interpretação que o Chico traz, e como o próprio Kardec perguntou e os espíritos responderam, ele é um modelo que a humanidade pode seguir, né? E a partir desse modelo, Kardec então começou a entender que Jesus era classificado como um espírito que já tinha alcançado aquela pureza, era o modelo da humanidade, e também fazendo uma interpretação que todos aqueles que vieram antes e todos aqueles que vieram depois, também para trazer essa mensagem, né, para transformar o nosso mundo, representavam exatamente ministros, ou seja, eram aqueles que trabalhavam junto a Jesus, representando-o aqui nas mais variadas culturas, nos mais variados segmentos da nossa sociedade terrena. Né? Porque a gente lembra sempre que existe essa divisão cultural na nossa sociedade planetária, cada povo se desenvolvendo no seu tempo, cada povo se sustentando com tradições, com culturas, com crenças, né, de acordo com o seu desenvolvimento, e nós não podemos imaginar que um único ser fosse capaz de fazer essa transformação no planeta como um todo, principalmente naquele período em que a comunicação entre os povos era uma comunicação muito difícil. Então, vários outros espíritos começaram também a reencarnar no nosso mundo para cumprir a mesma missão. Então, eram emissários que estavam presentes ali no Oriente Médio, na Ásia, na África, nas Américas, cada um ali cumprindo o seu papel. Até mesmo, né, porque a gente conhece esses grandes movimentos, como o budismo, o zoroastrismo, né, o hinduísmo, o shintoísmo, a religião islâmica, né, o islamismo. Então, várias e várias instituições ou crenças ou religiões que começaram a se desenvolver tiveram então os seus representantes. Então, apesar das diferenças culturais e apesar, né, da forma como os homens fizeram essa interpretação, nós vamos entender que a filosofia de todas elas traz ali o mesmo objetivo, que é fazer com que a humanidade, né, com que o homem se transforme, com que o homem se desenvolva como espírito que é. Então, em cada região do planeta, em cada cultura, nós tínhamos um representante.
Mas fora disso, e aqui o Chico foi muito feliz na colocação dele, quando ele diz assim, né, que serão ministros do Cristo, pois não temos ainda outra definição para classificá-los dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da nossa história no lado espiritual da vida. Então nós fazemos essa interpretação vendo essas personalidades, vendo esses grandes movimentos, a partir da visão que nós temos do mundo terreno. Então nós olhamos aqui, né, as religiões, as suas estruturas, os seus representantes, as suas crenças, as suas práticas, e é isso que nós interpretamos então, assim que nós interpretamos o mundo espiritual, a partir daquilo que elas transmitem para nós. Mas como isso foi planejado no plano espiritual? O que nós temos de conhecimento, por exemplo, a respeito do Espiritismo, é a Kardec reencarnando, vários outros espíritos trabalhando com esse mesmo objetivo, de auxiliar também aqui na implantação do Espiritismo como uma filosofia que tem ali como origem os próprios espíritos. Então conhecemos um pouco, né? Humberto de Campos também fala sobre isso, sobre a grande movimentação dos espíritos no plano espiritual, sobre o trabalho de preparação, de organização, aqueles que seriam sucessores para darem continuidade, né, na divulgação e na estruturação da doutrina espírita. Mas vamos pensar também nas outras filosofias. De que modo, por exemplo, né, o catolicismo surgiu? Nós tivemos Jesus trazendo ali a sua filosofia, que os próprios homens intitularam como cristianismo, porque ali nós temos, né, o sufixo ismo, fala exatamente sobre essa estrutura, sobre esse movimento, né? Então é um movimento em torno dos ensinamentos do Cristo, por isso então cristianismo. Mas antes dele, ali por volta de 600, nós tivemos o budismo que tinha chegado com Buda, lá na Índia, né? Então aquele espírito reencarnou no meio daquela sociedade, uma sociedade que hoje nós temos como a segunda maior do planeta, ou a primeira, né, no caso ali dos chineses, né? Nós tivemos também outros que vieram entre os hindus, tivemos outros que foram renascendo nas mais variadas partes do planeta para fazer esse trabalho. E como foi isso do outro lado, no plano espiritual? Como esses espíritos foram designados? Qual a história de cada espírito? Quem eram aqueles que viriam trazer assessoria para a implantação dessa nova filosofia? Para fazer com que os homens então saíssem das suas práticas primitivas de adoração para poder trazer agora de um modo, embora ainda, né, embrionário, que ia se desenvolvendo com o passar do tempo, para fazer com que o homem cada vez mais se esclarecesse e se aproximasse da realidade espiritual. Então, eis aí que nós temos que também no plano espiritual, junto às demais religiões, um grande movimento. Hoje nós temos, né, alguns livros espíritas que falam para nós sobre a união de vários espíritos que já atingiram uma escala evolutiva mais elevada, que trazem ainda ali, né, uma representação das religiões que nós temos hoje no nosso planeta. E aí, mais interessante ainda, nós achamos que as religiões nasceram aqui no nosso planeta e influenciaram o mundo espiritual quando os espíritos, por exemplo, se apresentam, né, vestidos ou trazendo ainda as ideias que tinham naquelas religiões, sendo que foi exatamente o contrário, elas foram elaboradas no plano espiritual para serem implantadas aqui entre os homens. E para isso, então, elas trouxeram, né, todos os elementos característicos de cada cultura. Não seria possível, por exemplo, pegar uma religião que seria uma religião trazendo ali, né, uma estrutura com uma base filosófica específica de uma determinada cultura e você fazer com que ela fosse implantada em outro grupo, porque ela entraria em choque com aquilo que aquela própria sociedade acredita. Então não basta simplesmente a gente pegar uma religião e começar a lançar pelo mundo violando consciências, violando cultura, que é algo que é um movimento bastante recente que nós temos acompanhado, né? Então, por exemplo, de 1500 para cá, nós vimos isso de um modo muito claro quando os europeus vieram para o Brasil e começaram a fazer com que os indígenas e também ali, né, os africanos passassem a se tornar católicos.
E nós vimos que foi uma tentativa que conseguiu, de certa forma, fazer algumas mudanças, mas de outras formas não. Acabaram misturando suas crenças com outras, né, fazendo com que surgissem novas religiões, como é o caso, por exemplo, da Umbanda. Nós tivemos ali também as culturas indígenas que permanecem até hoje. Então, cada uma no seu tempo. Então, a gente vai lembrar sempre que quantos e quantos são aqueles emissários, desde os grandes representantes desses grandes movimentos, como o Chico comentou aqui, que hoje, inclusive, tem até nome, né? Nós temos ali, né, de uma forma equivocada, mas o maometismo, né, que nada mais é do que a religião islâmica, em que Maomé era o representante, o budismo, porque Buda era o representante, o zoroastrismo também era ali, né, um representante, representado por Zoroastro, mas quantos são aqueles que vieram anônimos, também reencarnando nessas filosofias, nessas culturas, nessas sociedades, para trazer esse entendimento sobre o mundo espiritual. Então, aquela grande hierarquia no plano espiritual, encabeçada por Jesus, tinha abaixo dele, então, ministros, secretários. Então, nós podemos fazer essa comparação. Espíritos que reencarnam aqui entre os homens, se tornando modelos, se tornando referências sobre essas religiões. Então, Kardec veio, né, equivocadamente também, falando sobre kardecismo, né, mas que, na verdade, ele nada mais era do que um trabalhador terreno atuando junto aos espíritos, que eram os verdadeiros ali, que detinham, vamos dizer assim, a propriedade intelectual pela doutrina espírita. Então vieram, né, vários indivíduos nas mais variadas posições para poder implantar essas escolas do espírito para falar sobre as leis de Deus. E aqui então, como nessa época o tema aqui que Kardec, aqui o Chico abordava, era sobre Jesus, ele colocava exatamente como esse modelo para a humanidade e vários daqueles outros que vinham como auxiliares da divulgação dessa mensagem. Continua para nós aqui o Chico. É bem interessante esse tema quando a gente começa a analisar da perspectiva espiritual, né? Então eu comentei com vocês também que tem uma série que ela é transmitida pelo The History Channel, que fala sobre, o tema é A Procura de Deus. Então é um repórter chileno que ele vai pelo mundo afora, fazendo reportagens, fazendo registros sobre grandes movimentos religiosos pelo mundo. Né? Então, por exemplo, um grande festival hindu que acontece lá na Índia. Então ele vai registrar um grande movimento religioso que acontece no Irã, por exemplo, ou no Iraque, onde eles fazem ali um festival. Então ele encontra ali milhões de pessoas unidas dentro daquele mesmo objetivo, e é muito interessante como a gente percebe como cada cultura tem a sua forma de se aproximar de Deus. Então isso tudo começou, e é muito importante a gente pensar nisso, exatamente porque vieram emissários do plano espiritual para iniciar esses movimentos. E vários emissários e continuam chegando até hoje. Representantes do mundo espiritual que vêm com o compromisso de atuar junto a essas religiões para dar continuidade no seu trabalho, para fazer com que elas evoluam, com que elas progridam, né, no sentido de se aproximar cada vez mais da realidade espiritual, em detrimento dessa realidade material que ainda é implantada. Bom dia, abraço. Então são pessoas, são espíritos que vão reencarnando, que trazem esse objetivo, mas fazer com que essas religiões se tornem instrumentos práticos e não apenas ali um objeto de culto, né? Por exemplo, falar sobre doutrina espírita, vir um espírito apenas para falar teoricamente não é algo muito efetivo, mas era alguém que deveria vir para trabalhar pela doutrina, como foi o caso, por exemplo, que a gente conhece hoje dentro do movimento espírita brasileiro, né? O Chico, o Divaldo e outras personalidades que também tiveram esse objetivo. Falar de espiritismo, mas mais do que isso, se tornarem modelo de vivência do espiritismo. E assim acontece, né? Tem dentro do catolicismo, do budismo, do hinduísmo, do islamismo, né? Da religião judaica, enfim, cada uma tem ali o seu objetivo, assim como também as tradições africanas, aquelas indígenas,
dentre outras espalhadas pelo mundo. Vamos lá então. Nós estamos, vamos dizer, no limiar da era do Espírito. Eu gosto dessa expressão, limiar da era do Espírito, ou seja, nós estamos no limite, saindo daquela era dos homens e entrando na era do Espírito. Nós estamos nessa fase de transição. E nós aqui encarnados estamos testemunhando e trabalhando para a implantação da era do Espírito. Então estamos exatamente no limite em que o homem vai ter definitivamente a compreensão sobre essa realidade. E continua. Nós estamos, vamos dizer, no limiar da era do Espírito, mas estamos ainda sacudidos por grandes calamidades psicológicas, como a Terra no seu início, como habitação sólida, esteve movimentada por grandes convulsões. Psicologicamente, estamos sacudidos por esses movimentos que dificultam a nossa compreensão. Mas os ministros do Senhor estão cooperando para que alcancemos a segurança com a estabilidade precisa para que o planeta seja realmente promovido a um mundo de paz e felicidade para todos os seus habitantes. Não sei se expliquei bem. Então Chico, nessa entrevista, trouxe essa visão, falando exatamente daquilo que nós conversávamos. Os espíritos, então, estão reencarnando entre os homens com o objetivo de impulsionar a humanidade na sua evolução espiritual, que virá através da evolução moral, também da evolução intelectual. A gente lembra que são processos evolutivos diferentes, mas diretamente interligados. O homem se desenvolve intelectualmente, depois ele começa a se desenvolver moralmente e depois, finalmente, ele começa a se desenvolver espiritualmente. Então, é um processo de evolução que vai fazer exatamente com que o nosso mundo continue sendo promovido da mesma forma que foi anteriormente, saindo de um mundo primitivo e se tornando um mundo de provas e expiações, para agora começar a entrar nessa era do Espírito, quando a regeneração se torna, então, o objetivo maior agora da nossa sociedade planetária, de espíritos tanto encarnados como também desencarnados. São vários segmentos, Brás? Então, filosofia, ciência, educação, sociedade, justiça, religião. Então, são indivíduos que estão reencarnando nos mais variados segmentos, assim como no passado. Quando nós lembramos, por exemplo, dos filósofos gregos, depois dos filósofos europeus, na época do Iluminismo, todos esses espíritos vieram para impulsionar a humanidade no seu desenvolvimento intelectual. Tinha esse objetivo, porque do contrário, não adianta a gente querer esperar que os homens evoluam espiritualmente se o homem não se estruturar psicologicamente, moralmente e intelectualmente. Então, em cada grupo, nós vamos ali encontrando indivíduos que trazem, apesar disso, é bem interessante que a gente vai lembrar daquela questão do Livro dos Espíritos, quando o Kardec recebe como resposta dizendo que nós encontramos miríades de seres, ou seja, assim, aquelas grandes comunidades de seres vivos primitivos que não têm qualquer consciência sobre o seu papel dentro daquele meio ambiente, dentro daquele bioma. Mas ele está ali se desenvolvendo. Então aqueles corais, por exemplo, que são seres primitivos se desenvolvendo, formam aquelas grandes cadeias que proporcionam um equilíbrio para o meio ambiente todo. Então nós temos, se nós pensarmos de um modo muito mais fácil, quando a gente fala em corais é difícil da gente visualizar porque não é muito parte do nosso dia a dia. Mas vamos pensar, por exemplo, numa colmeia, onde nós temos ali milhares, milhões de abelhas que estão ali simplesmente vivendo um dia depois do outro. Polinizando, porque na verdade elas estão se alimentando, se desenvolvendo, se reproduzindo, mas qual é o papel delas no mundo? É um papel fundamental. Pesquisas dizem, inclusive, que se as abelhas deixassem de existir, nós teríamos uma escassez de alimento tremenda. Porque elas são as grandes responsáveis, dentre todos os insetos, pela polinização. Então, elas trabalham em prol da humanidade sem sequer se dar conta disso, porque elas estão vivendo as suas vidas, vivendo ali as suas pequenas existências. Assim acontece também entre os homens. Quantos são aqueles que reencarnam em busca do seu desenvolvimento intelectual, na satisfação de suas ambições,
ambições no sentido positivo, né? Uma pessoa que começa uma faculdade, ela tem a ambição de alcançar um sucesso profissional. Então não é a ambição negativa, é a ambição positiva. Ele traz sonhos, ele traz projetos, essas são as suas ambições. E esses mesmos indivíduos fazendo esse papel dentro do ambiente onde eles reencarnam, sendo um filósofo, um cientista, um empresário, um político, um jurista, seja lá qual for, mal sabe ele que ele faz parte também dessa cadeia produtiva e dessa cadeia evolutiva da sociedade terrena. Agora, é claro que nós encontramos aqui no nosso mundo, bom dia, Marion, nós encontramos aqui no nosso mundo aqueles que reencarnam conscientes desse papel. Aí sim eles trabalham efetivamente com esse objetivo, de fazer com que determinada tarefa realmente se cumpra, e não simplesmente que ela se cumpra por consequência do esforço do indivíduo na sua satisfação pessoal, mas que ele cumpra o papel dele, objetivando realmente ali aquele objetivo que foi estabelecido, aquele propósito estabelecido. O Brás colocou lá em cima, né, que muitos gênios chegando, né, e aqui vem para nós um comentário, né, gênios não, espíritos que estão chegando mais evoluídos no sentido de trazer uma melhora intelectual, moral e cognitiva. O tempo desses irmãos está trazendo uma melhora na família em que irá viver, e assim, um a um, vão formando a união perfeita para cada ser em cada família que ele estará trabalhando o seu aprendizado, sem saber o que será daqui para frente, mas sabendo que será com certeza o melhor para a humanidade, né? Então, obrigado pela participação, complementando exatamente aquilo. Ele está vivendo a vida dele. Ele vem dentro de uma família, ele vem dentro de uma comunidade, ele faz parte de uma sociedade fazendo o seu trabalho, sendo estimulado das mais variadas formas para atingir os seus objetivos, sem se dar conta que ele faz parte de uma grande cadeia evolutiva do nosso planeta, em que o espírito vem com o objetivo, embora seja estimulado, né, de outras formas, já que ele não tem essa conscientização. Então nós chamamos de gênios, né, mas é muito interessante, Brás, o Ariano Suassuna, né, o poeta, né, nordestino, tão conhecido e tão querido no Brasil. Eu me lembro de uma entrevista que ele coloca assim, ele trouxe uma expressão muito apropriada, né? Ele falou assim: as palavras são as minhas ferramentas de trabalho. E, portanto, eu não posso usar essas palavras de um modo errado. Então, quando a gente diz, por exemplo, né, que você encontra um ator, que você encontra um jogador de futebol, que você encontra um profissional, e você diz assim, ele é um gênio, o que é a palavra gênio exatamente? Você vai dizer que gênio era Leonardo da Vinci. Gênio era Wolfgang Amadeus Mozart. Então, quando a gente coloca gênio, um cientista que por acaso fez uma pequena descoberta, como é que a gente vai comparar a genialidade dos grandes gênios da humanidade, que nada mais eram do que esses espíritos mais esclarecidos, que vieram para cá para trazer um conhecimento, com esses indivíduos que têm ali pequenas conquistas no nosso mundo? Então é importante, né, e os espíritos já alertaram sobre isso, lá para Kardec na época, que nós temos que ter muito cuidado com as palavras, para dar realmente o verdadeiro sentido para elas. Então, gênios são aqueles espíritos evoluídos, que é o título que nós damos, mas ainda assim, como é que um espírito vai dizer, eu sou um grande gênio? No momento em que ele se declara como gênio, ele acaba de mostrar que realmente ele não é. Porque na verdade é o ego dele que está falando e não o seu intelecto. Porque nós poderíamos colocar que Jesus era um gênio entre os homens, pelo trabalho que ele realizou, sim. Qual outro gênio que a gente pode comparar com Jesus? Né? Então esse aqui é o detalhe interessante a respeito da nossa visão tão limitada, ainda tão pequena, que nós engrandecemos aqueles que ainda são tão pequenos se comparados com o mundo espiritual. Mas somos nós que nos deslumbramos e usamos essas expressões, né? Dizem que os exilados de Capela deram grande contribuição com o terráqueo. Pois é, né, Brás? Tem essa, né, o próprio Kardec, embora ele não fale especificamente sobre Kardec, sobre Capela, lá no final do livro A Gênese ele fala sobre a nova geração, né? Então, ele também lembra, né, que no passado também teve, né, essa geração que veio trazer esse grande impulso para a humanidade. E continua. Pois é, foi isso que você não estava aqui agora, Brás,
mas o Chico comentou aqui em cima, quando ele diz assim: não temos ainda outra definição para classificá-los dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da nossa história no lado espiritual da vida. E aí nós vamos encontrar não apenas nas sociedades que nós conhecemos, como naquelas que são considerados mitos. Quem são aqueles espíritos, de onde vieram, para onde foram, né? Então tudo isso acaba sendo parte desses grandes mistérios que nós ainda não conhecemos. Mas vamos lá. O Chico continua ainda na entrevista. O Criador, a nosso ver, conforme ensinam os espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. Então o Criador é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela que Jesus Cristo, quando o chamou de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia como se estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Interessante aqui nessa colocação do Chico. É como se nós estivéssemos no meio do oceano, flutuando num barquinho, tentando imaginar o que existe no fundo do oceano. Ou seja, nós estamos aqui no mundo tentando imaginar o que existe nas profundezas do universo. Então a gente vai criando teorias, vai criando termos, vai fazendo análises, ainda tão superficiais como é a nossa própria posição naquela superfície do oceano, comparado com tudo aquilo que existe na sua profundidade. Tamanha a nossa limitação. E o Chico continua: Pai nosso, Deus Criador do Universo. Então a força que Deus representa ter-se-ia manifestado em Jesus Cristo, para que ele, como um grande engenheiro, de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que habitamos. Mas não consideramos Jesus Cristo como Criador, conquanto o respeito que lhe devemos. Aqui o Chico começa a fazer já uma diferenciação entre aquilo que nós espíritas entendemos a respeito de Jesus e aquilo que as outras religiões cristãs interpretam a respeito de Jesus. Como por exemplo, a Santíssima Trindade, em que existe Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles no mesmo patamar. Ou como Jesus é o próprio Deus encarnado no nosso mundo. E aqui o Chico traz isso, com todo o respeito que lhe devemos, Jesus não é o Criador, mas ele é aquele engenheiro que cria de acordo com aquilo que Deus lhe oferece. Acho formidável o que o professor Herculano Pires disse. Quer dizer que Jesus seria o demiurgo da Terra. Aqui, deixa eu pegar para vocês aqui, eu acabei esquecendo de separar aqui o nosso dicionário para ver o que é esse demiurgo. Está aqui, demiurgo, segundo Platão, é o artesão divino, ou o princípio organizador do universo, que, sem criar de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica pré-existente através da imitação de modelos eternos. Então aqui, esse demiurgo, então, ele é o artesão. Olha que bacana essa visão, Então, se nós pegarmos, por exemplo, o que o artesão faz? Ele pega a matéria-prima que existe na natureza e transforma e dá a ela esse objetivo inteligente. É aquela expressão que nós utilizamos quando nós falamos sobre intelectualizar a matéria. Então o que Jesus fez exatamente isso. Fez com que o nosso mundo alcançasse essa estrutura inteligente para que seres inteligentes, que também são criaturas divinas, pudessem habitá-la e seguir um modelo, seguir uma direção que ele apontou. Por isso, então, coloca para nós que Deus é o Criador. E aí coloca a força que Deus representa teria se manifestado através de Jesus, como um grande engenheiro que realizava prodígios a partir da inspiração de Deus na estruturação do mundo que nós habitamos. Olha que coisa linda que o Chico traz.
o papel de Jesus como grande engenheiro, como grande artesão. E aí então ele coloca, né, Jesus seria o demiurgo da terra, o artesão da terra, aquele que faz então a partir daquilo que a natureza, com N maiúsculo, acaba oferecendo. Chega para nós aqui, né? Queridos irmãos, luz na caminhada de todos. Com as graças de Deus, todos vós estáis concluindo mais uma temporada na Terra, também de estudos. O que fizestes ou deixaste de fazer, cabe a cada um consultar vossas almas e analisar vossas escolhas. Né? O nosso querido Custódio trazendo para nós aqui a sua participação conosco, né? Falando exatamente isso, né? Sobre o encerramento desse nosso ciclo. Mais um ciclo, só que agora de estudos. Né? E para nós, quando termina um ciclo, começa outro. Né? Então a gente continua e utilizando esse bom conhecimento para fazer exatamente com que nós aproveitemos tudo aquilo que foi oferecido para todos nós. Né? Obrigado, querido amigo. Então o Chico chama então, né, fala aqui sobre Herculano Pires, que Jesus era o demiurgo da Terra. E o demiurgo do sistema solar será então um demiurgo da mais alta potência construtora. A esse respeito, diz aqui o Chico, peço licença para dizer que, certa feita, indagando de Emmanuel qual é a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso dita por Jesus, e não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti, e ele então desdobrou um painel à minha vista num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evoluído em torno do Sol. O nosso Sol depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação, que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois essa constelação, arrastando o nosso sistema, e outros evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então a minha cabeça ficou cansada, e eu pedi para voltar, como se estivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora, e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus, para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar café quente. Né, bem interessante aqui, né, esse trechinho que termina nessa parte da entrevista do Chico. Né? Então, a gente tem hoje, né, a possibilidade, né, com a computação gráfica, né, quando eles fazem exatamente essa visão. Então, tem um vídeo que ele é bastante comentado, que mostra, né, uma pessoa deitada na praia, e que nós temos ali, né, uma lente focada bem próximo dela. Aí essa lente vai subindo, essa pessoa deitada na praia, de repente ela vai desaparecendo, aparece ali a região onde ela se encontra, o continente, depois aparece o planeta, depois essa câmera então vai saindo do nosso sistema, passando por todos os planetas, né? Até lá no finalzinho, né, em Plutão, depois vai saindo do sistema, encontrando outras estrelas, depois nós fechamos ali naquela pequena perninha que forma aquela espiral, né, a espiral onde o nosso sistema se encontra dentro da galáxia, depois vai mostrando outras tantas e tantas galáxias, até chegar um ponto em que a gente se perde. Nós não temos mais a referência de onde nós existimos, de onde nós estamos. E isso mostra exatamente, né, a grandiosidade do universo e a nossa condição, a nossa posição nesse universo todo. Né, o Hubble fez uma fotografia de uma região profunda do universo
que mostrou ali um berço de galáxias. Era uma fotografia grande que nós ficaríamos ali um bom tempo para poder contar cada uma daquelas galáxias que foram fotografadas. E aí então a gente começa a divagar a nossa mente. Como o Chico aqui teve a oportunidade, e nesse caso ele não viu num celular, ele não viu no computador. Ele viveu isso porque a mente dele começou então, ele começou a ser projetada na mente dele essa visão sobre a grandiosidade. Da mesma forma que materialmente nós vemos aqui então o nosso mundo, vemos aqui o nosso sistema, vemos aqui a região da nossa galáxia, a nossa galáxia, outras galáxias, a nebulosa e tudo mais que nós temos, nós podemos também falar sobre Jesus e sobre toda a espiritualidade, em que cada espírito vai ocupando uma posição dentro dessa hierarquia como administradores, como construtores de mundos. Então é muito difícil para nós. E é por isso que nós aqui, em especial, podemos dizer, não apenas nós espíritas, mas nós, seres, que de alguma forma estamos ali ligados a alguma filosofia espiritualista, a alguma religião, a dificuldade que nós temos de falar sobre Deus, de falar sobre Jesus, de falar sobre o universo. Por mais que o indivíduo seja inteligente, por mais criativo que ele seja, ele vai falar sobre a interpretação pessoal dele. E aqui é muito interessante, como o Chico trouxe para nós aqui no início, que quando ele diz assim, mais uma vez, só voltando aqui um trechinho, peço licença para dizer que certa feita, indagando de Emmanuel qual é a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso dita por Jesus e não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Então, para muitos de nós, é muito mais fácil você dizer que Deus é o Pai Nosso, que Deus é um paizinho, que é o nosso Criador. E fiquemos assim. Porque quando nós, é como uma criança que olha para a mãe e olha para o pai e vê naquele indivíduo alguém que dá segurança, que dá estabilidade. Mas essa criança não é capaz de compreender, por exemplo, sobre a história dos seus pais, sobre as experiências que eles vivenciaram, a complexidade do trabalho que ele realiza. Quem é esse indivíduo dentro da sua história? Então ele simplesmente vê ali, esse é meu pai, essa é minha mãe, e para mim basta. Eu sei que neles eu posso confiar, eu sei que eles estão cuidando de mim. Então Emmanuel traz aqui para o Chico a mesma coisa. Se você pensar em Deus, pense em Deus como aquele que é o Criador, aquele que é o Pai Nosso e aquele que está cuidando de você, te dando segurança. Não procure entender a natureza dele, porque você não vai conseguir. Aí então ele coloca assim, eu insisti. Então ele desdobrou um painel à minha vista num fenômeno mediúnico. Começou a colocar então a Terra, o Sol, a galáxia próxima aqui, a constelação próxima, que ele achava que era Andrômeda, e assim ele foi para constelações, galáxias nebulosas, e assim foi. Quer dizer, materialmente ele mostrou a complexidade do universo. Como é que nós vamos entender a natureza divina de Deus que não é material? Que nós ainda temos dificuldade até para entender o que é Deus. Deus é o ser? É uma entidade? É uma pessoa? É uma inteligência? O que nós podemos entender como inteligência com algo que é tão abstrato? Então por isso Emmanuel recomenda, nós não temos condições ainda de compreender a natureza divina. Aqui depois então, irmão Saulo traz para nós aqui o Filho de Deus, uma mensagem comentando aquilo que Emmanuel, que o Chico trouxe, Então ele diz assim, pois é, Brás, então deixa para lá, mas como nós somos crianças curiosas, a gente procura sempre tentar entender as coisas, Dizer para nós é assim porque é assim, é algo que nos instiga muito mais a querer compreender, Mas com paciência a gente vai alcançando. Então, diz aqui o texto de irmão Saulo. A explicação de Chico Xavier vale por uma definição da posição espírita ante o problema do Cristo. O chamado dogma de Cristo é uma criação da teologia cristã, mas não dos evangelhos, onde a posição de Jesus é bem clara,
considerando-se ele mesmo como o Filho de Deus e nosso irmão, pois também se chamava a si próprio de Filho do Homem. O Natal de Jesus, portanto, não é o Natal de Deus. A visão mediúnica do cosmos, descrita por Chico Xavier, dá-nos uma ideia grandiosa do Criador através da sua obra, né, que foi exatamente aquilo que nós vimos. Então, fazendo essa viagem pelos confins do universo, nós vamos vendo a extensão da criação. Através da criação, nós encontramos o Criador. A ciência hoje, inclusive, fala, né, sobre a natureza, né, as forças da natureza, as leis da natureza que criaram o universo. E aí, então, quando nós tivemos a oportunidade de estudarmos o Livro dos Espíritos, logo no começo, na questão número 1, que é Deus, a gente vai lembrar que se nós temos aqueles que acham que Deus é um pai, aqueles que acham que Deus é apenas um criador, há aqueles que acham que Deus é a natureza, com letra maiúscula, né, N maiúsculo, e essa natureza rege o universo através de leis. Então você vai dizer, são as leis da natureza que fazem com que o universo seja o que ele é. Então é uma forma da gente entender que existe algo que rege o universo, mesmo que seja apenas consideradas como leis. Mas continua, vamos lá. A posição espírita no assunto é considerada herética pelas religiões cristãs, que chegam mesmo a negar o espiritismo em sua natureza cristã. Isso porque o espiritismo não coloca Jesus como sendo Deus, mas que Jesus é um espírito que alcançou a sua pureza e que trabalha em nome do Criador. E para as religiões que são cristãs, o espiritismo não é cristão. Então, enquanto nós ficamos brigando quem é, quem não é, o que deixa de ser, né, o universo continua girando, fazendo ali o seu movimento. Com mais razão, com mais lógica, os espiritistas consideram herética a doutrina que faz de Jesus a encarnação de Deus. Mas nem por isso os espiritistas deixam de participar das comemorações do Natal, que consideram como o dia da fraternidade humana por excelência, traduzida em caridade efetiva na assistência aos necessitados. Assim, o princípio do amor supera as divergências teológicas, unindo todos os cristãos na adoração espiritual do Cristo e no cumprimento da sua lei única, a de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a nós mesmos. Aqui, então, quando ele fala sobre o Natal, né, nós, espíritas, também celebramos o Natal. Mas quando nós pensamos naquele presépio, em que você tem ali aquela manjedoura, aquela criança com José e Maria do lado, os animais e aquela natureza toda, aquela beleza toda, nós interpretamos ali exatamente como sendo um espírito reencarnando. E não como um Deus, criador de todo o universo, na sua maior extensão, reduzido a uma criança que nasce num mundo de provas e expiações. Então, se nós achamos herético na expressão do Herculano as religiões que colocam um Jesus na condição de divindade, da mesma forma essas religiões consideram heréticos os espíritos que reduzem Jesus a um mero espírito, a uma mera criatura. Né? Enquanto nós ficamos debatendo o sexo dos anjos, né, e a natureza espiritual de Jesus, né, mais uma vez o universo continua se expandindo e seguindo o seu curso. Avançando, vamos lá. Para finalizarmos, né? O fundamento... O que foi, Dudu? O fundamento do universo é uma lei única, a lei do amor. Dela derivam todas as leis conhecidas e desconhecidas. Deus é amor, definiu João em seu Evangelho. E Jesus resumiu toda a lei e os profetas na lei áurea do amor.
e o poder do amor, que faz as galáxias girarem do infinito, e as constelações atômicas girarem no finito. Então, Herculano Pires coloca aqui para nós essa expressão final, falando então que é a partir da lei do amor que derivam todas as leis conhecidas e desconhecidas. Então, quando nós falamos, né, sobre a lei da gravidade, sobre a lei disso, sobre a lei daquilo, na verdade nós estamos falando sobre manifestações da lei do amor, não o amor dos homens. Né? O que o amor entre os homens tem a ver com a lei de gravidade? Na verdade, nós falamos sobre a lei de Deus, né? E dessa lei de Deus, da expressão máxima do amor, nós falamos sobre o amor com que a natureza é criada. E todas essas leis são também manifestação do amor. Então, aqui, mensagem para nós. Miríades trouxe para nós essa mensagem, muito obrigado pela participação, e diz assim para nós: Deus é essa essência divina que dentro de vós que está, é a luz que tu carrega para vidas e vidas que tu traz nesses períodos grandiosos de reencarnações pregressas. Muitas e muitas vidas reencarnadas, tu é até agora e ainda será por muito tempo. Portanto, veja Deus como você mesmo, pois ele te envolve em tudo, seja no seu corpo físico, seja no seu corpo espiritual. Essa é a verdadeira grandeza de ter um irmão que vem à vida terrena para se instruir para a sua melhor atitude, como esse irmão que vem para crescer junto de nós. Pois nós daqui ajudamos com o amor divinal que só Ele traz a todos vós. Você é Deus, você está em Deus, você sempre será esse Deus que vive dentro de vós. Esse é o seu melhor, maior e melhor caminho nessa jornada que tu trazes. Então, Miríades, muito obrigado mais uma vez, trazendo para nós essa simplicidade. Enquanto a gente pensa, da mesma forma que a criança tem a visão a respeito dos pais como sendo seres poderosos, seres perfeitos e tudo mais, da mesma forma nós também temos essa possibilidade de ver Deus exatamente por aquilo que, pelas suas manifestações. E em vez de nós olharmos, como geralmente pensamos, e que foi até a experiência que o Chico vivenciou, de fazer um passeio pelo universo para ver a grandeza de Deus, basta nós olharmos para dentro de nós, para a nossa condição de criaturas, para o caminho que nós percorremos, para o caminho que nós temos que percorrer. Tudo isso para nós é parte dessa divindade que existe em nós. Então, realmente, nós temos cada vez mais dificuldades de entender Deus, porque nós complicamos esse entendimento. Porque basta que nós tenhamos paciência para que a nossa capacidade intelectual se desenvolva mais, para a gente poder ver a profundidade, mas sem se precipitar em querer definir aquilo que para nós ainda é indefinível. Portanto, basta que nós nos vejamos como criaturas e seres que também trazem esses elementos da divindade. Já será o suficiente para nós. E continua para nós aqui, a Angelina trouxe, Se foram positivas, continuem a semear o bem. Se foram mais negativas do que positivas, não lamentem nem estacionem. Talvez algo de bom não foi percebido ainda. Com paciência e amor, peguem vossas charruas e mesmo assim sigam semeando o bem. Desejamos a todos várias etapas de luz, crescimento espiritual e felicidade. Complementando a mensagem que a Angelina trouxe para nós lá em cima, porque das experiências que nós vamos vivendo, deixa eu só resgatar aqui para nós o trechinho que nós lemos. Aqui só um instantinho. Que a Angelina tinha colocado, O que fizestes ou deixastes de fazer, cabe a cada um consultar vossas almas e analisar vossas escolhas. Se foram positivas, continuem a semear o bem. Se foram mais negativas do que positivas, não lamentem nem estacionem. Talvez algo de bom não foi percebido ainda. Com paciência e amor, peguem vossas charruas e mesmo assim sigam semeando o bem. Então desejamos a todos várias etapas de luz, crescimento espiritual e felicidade, nosso irmão do bem, nosso querido amigo participando conosco.
Então, porque é bem interessante, né? No momento em que nós estamos fazendo um trabalho, a gente sempre pensa naquilo que é útil e nós nos esquecemos naquilo que pode ser aproveitado, que naquele momento pode nos ser útil, mas que pode ser reaproveitado, que pode ser reciclado, que pode ser transformado. Então, das experiências que nós vivemos, até mesmo aquelas que machucam, se tornam para nós elementos de despertamento. Às vezes é um remédio amargo, às vezes é aquele corte necessário, né? Então, de modo geral, são as dificuldades que nós enfrentamos que, mesmo assim, fazem com que nós reflitamos sobre o caminho escolhido, sobre as escolhas que nós fizemos, né, diante das situações. Então, temos que saber aproveitar. A tendência, naturalmente, para nós é que quanto mais nós crescemos, quanto mais nós nos desenvolvemos, menos equivocadas são as nossas escolhas. Porque enquanto nós não temos um conhecimento claro sobre o objetivo da nossa existência, mais arriscadas são as nossas escolhas. Quanto mais esclarecidos nós estamos, mais precisas são as nossas escolhas. E para isso, então, nós tivemos o modelo de Jesus, que veio trazer para nós, né, a forma, exatamente, Brás. Então, a forma como nós devemos viver nossas vidas dentro do aspecto moral, principalmente amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como nós mesmos. Quando nós falamos em amor ao próximo, nesse modelo trazido por Jesus, se nós absorvêssemos um pouquinho só do entendimento dessa expressão, amor ao próximo, nós traríamos uma grande revolução para o nosso mundo. Porque em todos os aspectos onde os homens se relacionam dentro de uma sociedade, mais uma vez na área de saúde, da educação, da justiça, da administração, em qualquer área que nós estejamos, olhando para o próximo como irmão e respeitando esse próximo, nós revolucionaríamos o nosso mundo. Porque a justiça passaria a imperar. A justiça verdadeira, não a justiça dos homens ainda tão imperfeitas. Por isso, então, a importância de Jesus para nós é a nossa maior referência. Só que, infelizmente, né, a gente lembra que a humanidade, durante esses últimos séculos, acabou criando uma rivalidade entre as instituições religiosas e as instituições científicas. E, consequentemente, a sociedade ficou também dividida nesse modo de pensar. Então, Jesus, que era o modelo para nós, se tornou uma referência religiosa. E a partir do momento em que eu rejeito essa referência religiosa, eu acabo rejeitando também todo o conteúdo que ele representa. Então, para nós que somos espíritas, que temos por teoria, né, por princípio, estarmos acima das convenções humanas e pensarmos na nossa realidade espiritual, vejamos Jesus não como uma propriedade de uma instituição, mas realmente como modelo. E vivamos nossas vidas de acordo com os exemplos, com os ensinamentos que ele trouxe para todos nós. Então, meus amigos, encerrando o nosso estudo de hoje, encerrando também o nosso ano letivo, ficamos com essa mensagem de tudo aquilo que nós aprendemos através das histórias, através das mensagens, através das poesias, através das tantas reflexões, que nós nunca percamos esse entendimento de que nós temos que pôr em prática aquilo que nós aprendemos. E se nós não nos lembramos daquilo que nós lemos ou estudamos, pensemos simplesmente em Jesus e pensemos, né, dentro daquela expressão, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Então, como nós temos ainda uma dificuldade muito grande de entender a natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus, né, pensemos exatamente naquilo que nós podemos fazer de melhor dentro da nossa própria natureza divina. Então nós encerramos por aqui esse nosso encontro de hoje, finalizando mais uma vez o nosso ano, né? Então, como nós vimos no início, comentando aqui para vocês que chegaram agora, nós fizemos estudos de 8 livros, de novembro para cá do ano passado. Né? Então são 7, 8 livros que nós tivemos a oportunidade de estudar, de conhecer, de aprender um pouco mais ainda todos os textos, né, todos os meses das edições da Revista Espírita. Então tivemos ali a oportunidade de estarmos em contato constante com a doutrina, um contato diário com a doutrina. Então maior é
a responsabilidade, né, de demandar esforços para fazer com que realmente nós nos transformemos, ainda que sejam a pequenos passos, apesar da oportunidade que nós temos de dar passos um pouco maiores, né, porque nós já não damos passos apenas baseados nos instintos. Nós fazemos isso racionalmente. Nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos o que desejamos e sabemos como vai ser o resultado. Cabe a nós, então, agora empreender esforços para que esses conhecimentos sejam aplicados de